Olá, peregrinas e peregrinos, como vocês estão? Gente, hoje eu vou falar sobre um tema que me é bastante perguntado no Instagram, pelos peregrinos que querem fazer o caminho de São Francisco, que é quanto custa, quais são os valores, né? E eu recentemente fiz o caminho francês de Santiago de Compostela e notei, né, assim, uma relativa diferença nos valores, né? Então eu resolvi gravar este vídeo agora com mais propriedade, né, para falar quanto custa fazer a Via de Francesco em média, comparando até um pouquinho com Santiago de Compostela, que é uma experiência completamente diferente, né? Se você não me conhece ainda, meu nome é Gabriela Gasparin, eu sou peregrina, né? Eu já fiz o caminho de São Francisco de Assis inteiro, de Florença até Roma, e também já voltei lá outras 2 vezes para fazer trechos paralelos. Então já fiz um trecho na Emília-Romana, já fiz um trecho na região da Toscana, um pouco mais assim para baixo, né, da rota primeira que eu fiz, né, que era numa outra região da Toscana. E, enfim, já estive na Itália, então, 3 vezes fazendo a Via de Francesco, sou apaixonada, né, pela Via de Francesco. Agora eu fiz também o caminho de Santiago, o caminho francês de Santiago de Compostela, agora em 2024. Fiz de Saint-Jean, Pied-de-Port, até Santiago, né? Então tenho aí já estou começando a acumular uma experiência como peregrina. Se você gosta desse assunto, curte aqui o canal, segue, né, apoia, faz comentários, porque ajuda, é um projeto bastante que eu gosto muito, né, de fazer. Então, se você puder participar colaborando aí com a sua interação, é muito bem-vindo, tá? Obrigada. Então, gente, vamos lá. Quanto custa, afinal de contas, fazer o caminho de São Francisco? Gente, quando eu fiz o caminho de São Francisco, eu não tinha, né, uma comparação de outra peregrinação, porque muitas pessoas que chegam até aqui o canal, até o Instagram, né, que aliás é Caminho de São Francisco, se você quiser dar uma olhada lá também, são pessoas que já fizeram, sobretudo, né, Santiago de Compostela, que é a peregrinação mais popular que existe, né, até pelo menos até onde sabemos, né, até onde eu sei. E lá, né, na Espanha tem toda o hábito da peregrinação é algo que é enraizado na cultura do país, né, porque Santiago de Compostela é uma rota aí milenar, né, mais do que milenar. Agora, o caso da Via de Francesco, embora ela percorra, né, o caminho de São Francisco percorra algumas vias, né, alguns trechos da Via Francígena, do caminho de Roma, que também é muito antigo, o caminho de São Francisco de Assis é relativamente novo, né? Então, nas últimas décadas aí, até onde eu sei, que os peregrinos começaram a fazer, que foi criada essa rota, né, como eu já expliquei aqui em outros vídeos, que é uma rota que, na verdade, não é que ela foi realizada por São Francisco de Assis, é uma rota que percorre aí comunas, né, digamos assim, que é o nome, né, das cidadezinhas, dos vilarejos, né, italianos, por onde São Francisco de Assis percorreu, viveu, onde ele pregou, onde ele meditou, onde ele cantou com os pássaros, né? Então, algumas cidadezinhas onde tem mosteiros, eremitérios, né, igrejas, né, em homenagem a São Francisco, mosteiros franciscanos, né, e tudo isso. Então, gente, em primeiro lugar, não é aquela, né, a Itália, né, sobretudo essa região ali, né, onde percorre a Via de Francesco, não é necessariamente. Então, ela não tem a história, né, tão enraigada da peregrinação como existe na Espanha com Santiago de Compostela, né? Por mais que a Via de Roma também seja uma das peregrinações, né, o caminho até Roma seja uma peregrinação muito antiga também, tão antiga quanto, se eu não me engano, mas de qualquer forma não é exatamente a mesma cultura de se fazer, né, como existe na Espanha. E por conta disso, não existe a estrutura de albergues que existe na Espanha, né? Na verdade, não existem praticamente albergues. Na Via de Francesco, a gente se hospeda na maioria das vezes, em mosteiros, né? Que também é uma experiência completamente maravilhosa, né? Então, você realmente se hospeda também em igrejas. Também acontece isso um pouco, né? Na Via de Francesco, no caminho de Santiago, né? Mas na Via de Francesco existe também essa possibilidade de você se hospedar em igrejas, em mosteiros, né? Em conventos. Porém, quase não tem pouquíssimos outros peregrinos, não é como em Santiago de Compostela, e os valores também são diferenciados, né? E na maioria das outras cidades, das outras comunas, onde não existe a possibilidade de a gente se hospedar
em mosteiros, em casas religiosas, digamos assim, né, que eles chamam acogliense lá, né, acogliense, a gente acaba se hospedando em B&Bs, né, que é como se fosse um Airbnb, mas não pelo aplicativo, né, então são né, o B&B de Bed and Breakfast, né, que é uma casa, geralmente administrada por uma propriedade privada, de alguma pessoa ali, que tem um quarto, um banheiro, né, aluga ali para os peregrinos, e os valores, gente, são um pouco mais salgados, então assim, falando de valores da Via de Francesco, a média, primeiro que começa a partir de 20 euros para você dormir, tá? Não me lembro de ter algum lugar que é mais econômico do que isso, né? Nos mosteiros, existem mosteiros sim de doações, né? Que é os donativos que eles falam. Porém, mesmo as doações, né? Eu faço parte de uma comunidade no Facebook, né? Existe uma comunidade da Via de Francesco, você pode até também procurar lá. Existe até uma recomendação que essa doação seja a partir de 20 euros, né? Então já começa assim, uma doação a partir de 20 euros. Quando eu fiz, eu sempre pagava pelo menos 20 euros nesses lugares religiosos. É claro que se você de repente estiver com recursos, né, limitados e você for oferecer menos, ninguém vai te proibir, obviamente, né? Uma doação, ninguém tá, teoricamente, é doação, né? Porém, eu sempre oferecia pelo menos 20 euros, né? Porque foi como eu percebi também que alguns outros peregrinos que estavam ali de doações faziam também essa doação, tá? Então, enquanto que em Santiago de Compostela tem lugares que o pessoal hospeda por 6, 8 euros, né? Essas doações as pessoas realmente podem dar quando quiser, tem lugares que ninguém nem fica sabendo quanto que você doou, você só coloca ali numa caixinha, né? Então, realmente, em Santiago de Compostela, né, o valor mínimo, geralmente eu colocaria ali em média, de 6 a 8, que é o mínimo que eu cheguei a pagar. Teve albergues municipais que o preço era 8 euros, né, o mínimo que eu paguei, né, então é bem diferente. Então, de repente, na Via de Francesco, você dorme ali, enquanto em Santiago de Compostela você pode dormir com um valor de 20 euros ali, 2 ou até quase 3 noites, na Via de Francesco você vai estar gastando 20 euros no mínimo por noite, né, isso quando são essas acomodações religiosas. Porque nas outras, gente, nos B&Bs, eu não me lembro de B&B por menos de 25, 30, né? A maioria que eu tenho muita assim, clareza é a partir de 30, 35, quando a gente acha barato, 35 euros por noite, tá? É claro que se você tiver, eu fui sozinha, né? E a maioria das pessoas na Via de Francesco não existe tanta gente fazendo, então geralmente você vai alugar um quarto só para você não vai ficar num albergue, né? Não tem albergues, não tem, né? Simplesmente não tem. Então, você vai acabar ficando num quarto só para você com banheiro privado, né? O que realmente é confortável, por isso que o valor também é um pouco elevado, né? Então, se você de repente estiver com um casal, ou com um amigo, né, ou de repente 3 pessoas, acho que dá para negociar esse valor. Alguns né, dos cômodos pode ter ali uma cama de casal, dormem 2 pessoas, né? Então, de repente dá para ver uma negociação, mas tem que saber que vai ficar a partir aí desses 35, né? Tem lugares que cobravam 40 e eu cheguei a pagar em alguns lugares mais turísticos. Eu estava sempre fazendo a reserva no mesmo dia ou no dia anterior, na verdade no dia anterior, na noite anterior, alguma coisa assim, né? Então, chegou em alguns momentos de eu chegar numa comuna determinada e não ter vaga num que era um pouco mais barato. Então, eu cheguei a pagar 50 euros numa vez num hotel, cheguei a pagar 50 euros também num B&B, né, de um dos primeiros lugares que eu fiquei. Então, só para uma noite, era eu sozinha no quarto, com banheiro e tudo, mais 50 euros. Assim, o que no caminho de Santiago de Compostela simplesmente não existe, né, gente? Então, é bom reservar, e assim, eu cheguei a ter conversas, né, por exemplo, quando eu fiz agora, né, na última peregrinação que eu fiz lá na Itália, antes de fazer Santiago de Compostela, eu fiz o caminho da Via de Francesco da Emília Romana, que é de Rimini a Laverna, são 5 dias, 5 etapas, né, aproximadamente 100 e poucos quilômetros, na verdade 120 quilômetros, né, e no final a gente chega a Laverna e eu tava numa roda ali, lá em Laverna a gente acaba encontrando com outros peregrinos, né, que é o que comigo não aconteceu durante todo esse caminho aí da Via de Francesco. Acho que eu encontrei com peregrinos uma noite só, num mosteiro, numa das cidadezinhas, numa das comunas lá, comunes, né, que eu fiquei. E nesse caso, quando eu cheguei lá nessa roda para conversar, havia 2 italianos que estavam justamente falando sobre isso, né, como que realmente é mais caro sim peregrinar na Itália, e eles comentavam sobre essa diferença de cultura
né, que existe, assim, que na Itália não há essa cultura enraizada da vida peregrina como existe na Espanha, né. Então, essa é uma questão aí que a gente precisa se considerar. Com relação também a outra diferença, né, a questão de alimentação, né. Na Via de Francesco não existem assim, jantares peregrinos praticamente, né. Em alguma ou outra acomodação religiosa, eles oferecem sim o jantar, então às vezes no valor da doação já está incluso. Eu fiquei, pelo menos em uma que ofereceu um jantar maravilhoso, que eu me lembro, e eu soube e sei de outras que também ofereciam um jantar, mas na maioria das vezes você vai ficar no B&B, né, que eu te falei, num quarto privado de uma casa, e você vai sair para comer nos restaurantes que tem ali na região ou vai fazer mercado, né? Então, fazer mercado, o preço é praticamente o mesmo do que na Espanha, né, no Santiago de Compostela. Então, você vai gastar o preço ali do mercado para comprar o que você for comer, então vai economizar. Agora, se você for comer fora, na Itália também é mais caro, porque não tem o tal do menu peregrino, né? Porque na Espanha tem o menu peregrino, eu acabei de voltar agora em 2024, esse menu peregrino aí ficava em torno de 12 a 15 euros, né? Então vinha ali já, né, o completo, assim, né? Que nem eles falam, né? Que é o primeiro prato, que geralmente vem uma salada ou uma sopa, né? O prato principal, né? Que seria ali para quem consome carnes, né? Tem peixe, tem frango, né? Eu sou vegana, então eu acabava sendo prejudicada, né? Então eu ficava às vezes com duas entradas, né? Uma salada e uma sopa de lentilha, mas geralmente, ou uma macarronada com molho de tomate, né? Mas geralmente tem ali a opção, né? Com peixe, com frango, com carne, batatas, né? Para quem consome carnes aí. Depois geralmente tem uma sobremesa, tem o vinho, né? Que é o menu peregrino, chamado menu peregrino. Na Itália, esse menu vai ser um pouco mais caro, se você quiser comer, assim, esses três pratos, né? O principal, como lá não vai ter o menu peregrino, vai ficar a partir aí de uns 18 euros, uns 20 euros, é um pouco mais caro, né, até mais. Mas também na Itália tem a cultura da pizza, você sempre pode pedir uma pizza, que acaba sendo um pouco mais em conta, mas você não vai comer pizza todos os dias, né? Então, geralmente, mas mesmo assim, a pizza, se você for comer sozinho, uma pizza inteira, né? Eu não consumi muita pizza durante a peregrinação, mas eu consumi em algumas outras cidades da Itália, né? Geralmente a pizza também vai estar em torno ali de uns 10 euros, 12 euros, a depender de qual que é o sabor que você vai escolher, né? Mais uma bebida. Então, gente, vai encarecendo o valor da peregrinação, né? Basicamente, o que mais encarece são mesmo as hospedagens, né? Já que não existem os albergues. E a alimentação um pouquinho também, porque não tem esse menu peregrino, né? Então, você vai acabar comendo nos restaurantes para quem não cozinha. Mas, porém, eu percebi que tanto em Santiago de Compostela quanto na Itália, dá pra gente fazer mercado, e os mercados costumam ter um valor ali justo, né? Um valor que, se de repente você converter para o real, não sai tão diferente assim do que se você fosse gastar no mercado aqui no Brasil, né? Numa cidade, eu moro na cidade de São Paulo, as coisas aqui, os preços são inflacionados, então acaba que fazendo conversão, assim, o preço das coisas que eu comprava no mercado não era tão diferente, né? Mas a diferença é que, assim, se você tá no meio de uma peregrinação, você de repente vai comprar uma quantidade ali que você não vai consumir tudo, né? Então você tem que estar com mais pessoas para você de repente conseguir fazer ali, né, um prato com todos os ingredientes que você precisa, né? Não dá para você de repente comprar só um de cada, né? Às vezes eu comprava assim umas frutas, né? Algumas barrinhas. Eu sempre tava com alguma coisa, ainda mais porque eu sou vegana, né? Comprava saladas para fazer, às vezes comprava algumas latinhas assim de enlatados, né? Acabava, não é tão bom, mas acabava sendo a opção, né? Então, feijões, lentilhas, né? Dá para inventar, né? Para quem consome laticínios, dá para fazer sanduíches, né? Então, assim, dá para fazer, né? Sempre, né? Na Itália, geralmente também os lugares, assim, esses B&Bs, não são todos que vão ter cozinha também para cozinhar, tem que pensar nisso, né? E também nas acomodações religiosas também não, na maioria, pelo que eu me lembre, não tem, né? Então também tem essa questão, porque às vezes você pode querer cozinhar, mas não vai ter muita opção ali para você fazer, esquentar, né? Então tem que ter mais essa preocupação. Eu acabei não cozinhando nada com fogão, essas coisas, quando eu tava fazendo a Via de Francesco, né? Eu comprava tudo meio que pronto, assim. Então eu comprava alguns biscoitos de arroz, algumas saladas, algumas frutas, essas latinhas. Eu confesso para vocês que durante a peregrinação do Caminho de São Francisco eu comia fria mesmo, tá? Eu comia fria no meio da salada, dava uma lavadinha, em alguns lugares tinha assim uma pia que eu lavava.
e eu fazia dessa forma, né? Alguns lugares agora eu tô lembrando que tinha assim uma cozinhazinha, mas não eram todos, tá bom, gente? Espero ter sanado essa dúvida. Se ficou aí alguma outra questão com relação aos preços, você pode perguntar aqui que eu respondo assim que eu conseguir ver. As mensagens não é sempre que eu olho, né? Mas também pode fazer as perguntas lá no Instagram, é mais fácil de eu olhar. É Caminho de São Francisco, né? @Caminho de São Francisco. E né, o nome lá do meu Instagram. E é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.